Bem, como prometido, né, na apresentação do projeto, né, físico, onde eu coloco toda a ideia do nosso projeto, aqui a gente vai iniciar com esse primeiro vídeo que fala sobre fração, quer dizer, a gente está abordando a parte matemática, e o próximo vídeo a gente vem com uma proposta de questões, de exercícios de português. Então, o que interessa para mim, eu gostaria de iniciar essa apresentação fazendo duas perguntas importantíssimas. Só que antes das perguntas, eu gostaria que a gente tentasse imaginar esse nosso aluno, essa criança, longe da sala de aula, na sua casa, na sua residência. E a primeira pergunta que eu faço é: será que essa criança tem apoio de algum responsável na hora de estudar o conteúdo dado em sala ou tentar resolver um determinado exercício passado para casa? Segunda pergunta: será que o responsável tem formação adequada para apoiar esta criança pedagogicamente? Ou seja, auxiliando no entendimento do conteúdo ou auxiliando nos deveres de casa, tirando as dúvidas. Portanto, esse é o foco principal do nosso projeto. Quando a gente fala que é um projeto inovador, é porque nunca, e não tem exceção, foi pensado nada em relação à criança longe da sala de aula. Como é que essa criança vive? Será que existe silêncio quando ela for estudar? Será que ela tem as condições adequadas para estudar? Ela tem apoio? Isso tudo tem que ser perguntado. Isso tudo é fundamental. Então, como a gente não tem uma resposta concreta, eu comecei há mais ou menos 3 anos e meio a projetar, a iniciar pesquisa, estudo, como eu poderia amenizar e melhorar não só a apresentação da aula do professor, da qualidade da aula do professor, como principalmente a qualidade e a eficiência na aprendizagem do aluno. E é por isso que o foco aqui é a figura do professor. Quem vai produzir a videoaula é o professor. A digital é do professor. A voz é do professor. É o mesmo tipo de aula que o aluno está acostumado em sala. Quando ele for estudar longe da sala de aula, isso vai dar mais segurança para ele. Aquela dúvida que ele tem e tem vergonha de perguntar, ele tira a partir do momento que ele começa a assistir o vídeo. E também é importante ressaltar que essa aula, essa videoaula, vai estar acessível ao aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não beneficia só o professor ou só o aluno. Ela beneficia o responsável, ela beneficia o professor tutor, caso a escola tenha, e ela vai beneficiar o aluno mentor, aquele que está numa série mais adiantada e pode apoiar o aluno em séries iniciais. E por que eu falo isso?
Porque tanto o responsável quanto o tutor e o mentor, eles assistindo aos vídeos, eles vão alinhar a explicação deles à didática do professor. Então não vai existir aqui o que a gente chama de choque pedagógico. A criança em sala aprende de uma maneira e a gente fora tenta ensinar de outra. A criança não aceita. Então tudo isso foi pensado antes da gente apresentar essa videoaula finalizada para os senhores. Só que a gente vai mostrar passo a passo a produção da videoaula. Cada pedacinho. O que é importante? Para não me alongar mais, que eu sei que o tempo dos senhores é preciosíssimo, vamos ao que interessa. Coloquei na minha tela um fundo preto, pode ser qualquer cor. Lembre-se que quem vai escolher é o professor. Ele vai ter a capacidade de fazer tudo que os senhores verão aqui e mais algumas coisas. Todos os professores serão capacitados a produzir. Meu enunciado, represente a fração de cada figura. Então eu já começo com uma figura de uma pizza que foi dividida em 8 pedaços iguais. E ele quer que o aluno represente esta fração. Então repara que o denominador está indicando quantos pedaços iguais, quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, a partir do momento que eu olho para o denominador, ele está me dizendo, afirmando que a pizza foi dividida em 8 pedaços iguais. Tem que ser igual. E o valor de cima, o numerador, está me mostrando quantos pedaços de pizza eu comi. Então, nesse caso, a gente está mostrando ao aluno o dia a dia dele. Ele conhece a pizza, ele já foi numa pizzaria, ele já pegou o seu pedaço. Então, estou representando a fração 3/8 para mostrar que quando ele analisa a figura de uma pizza dividida ao todo em 8 pedaços e ele come 3, a fração correspondente a essa figura é de 3/8. Continuando a nossa análise. Eu agora tenho uma barra de chocolate que eu comprei e não mexi. Ela está inteira. Como é que eu vou representar uma fração para dizer que a figura que eu estou analisando é um inteiro? Basta olhar para cá e ver que ela foi dividida em 6 partes iguais, 6 pedacinhos, que é o meu denominador. E o numerador apresenta o mesmo valor. Isso quer dizer que eu não comi pedaço nenhum, eu não joguei pedaço nenhum fora, eu não fiz absolutamente nada com o chocolate que eu comprei. Eu comprei e guardei, ele continua inteiro. Então, para a gente representar um inteiro, basta que o numerador tenha o mesmo valor do denominador. 6 e 6, 3 e 3, 10 e 10, 15 e 15. Tranquilo? E aí, continuando o raciocínio na barra de chocolate, a gente coloca uma outra figura. Agora eu peguei a minha barra de chocolate, que eu tinha comprado e guardado, e comi um único pedacinho. Qual é a fração que representa esse pedacinho que eu comi? Repara, denominador, ele lembra que o chocolate, o inteiro, foi dividido em 6 partes iguais. Porém, como eu comi um pedacinho, é o numerador que vai me indicar o pedaço que eu comi, ou o pedaço que eu assinalei com uma cor, se for, por exemplo, um retângulo. Ou alguma coisa que eu risquei com X, nesse caso, o pedaço de chocolate que eu comi. Então, a fração que representa essa nova figura do chocolate é 1/6. Então, repara que a atratividade da tela, a voz do professor, a resolução comentada, passo a passo, o aluno acompanhando todo o raciocínio, com a concentração dele total aqui, porque existe uma sinergia
entre o professor, a mãozinha indicando aonde ele tem que estar para entender, a voz do professor, o que ele está vendo colorido na tela. Bem, eu vou acelerar, senão a gente vai perder um tempo violento. Perder não, mas... Bem, como segundo enunciado agora, eu coloco represente cada fração em forma de desenho, ao contrário daqui. Aqui eu dava o desenho e tinha fração. Agora eu quero, a partir da fração, eu quero o desenho. Então repara que eu tenho 1/3. Então o meu inteiro vai ser dividido em 3 partes. Onde eu vou assinalar, o numerador, uma. Então, estou pintando de amarelo uma das 3 partes. O inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Está aqui o denominador. E o 1 indica que uma das partes é a que eu quero, a que eu estou analisando, a que eu estou comendo, a que eu estou pintando. Então, das 3 brancas que eu tinha, eu pintei uma de amarelo. Essa fração que representa essa figura é 1/3. A figura que representa essa fração é essa que os senhores estão vendo. Segundo caso, eu tenho 3/4. Então, repara que eu vou dividir o inteiro em 4 partes iguais. Aí está, 1, 2, 3, 4. E o numerador está me indicando que eu tenho que pintar de vermelho 3 das 4 partes. Então, pintei 3 das 4 que eu tinha. Então, a fração 3/4, ela é representada por esta figura. Eu acho que fica muito fácil entender dessa maneira. E fração é uma parte braba da matemática. 2/5, repara que o denominador, 5. Então, eu vou pegar meu inteiro, meu retângulo grandão, e dividir em 5 partes iguais. Isso não pode deixar de ser avisado para os alunos. 1, 2, 3, 4, 5. Como o numerador é 2, está dizendo para mim, está informando, que eu tenho que pintar de verde 2 das 5 partes. Então é importante, de novo, ressaltar que o denominador indica quantas partes iguais o meu inteiro foi dividido. O numerador está indicando quantas do total eu utilizei. Muito bom, né? E para finalizar esta parte, eu tenho a fração 4/6. Então, vou representar esta fração dessa maneira. Espera aí que falhou aqui. Está aí. 6 é o número de partes que eu dividi o meu retângulo grandão. Então, nota que o retângulo foi dividido em 6 partes iguais. E o numerador está indicando quantas eu vou pintar de rosa. Das 6 que eu tinha, apenas 4 vão ser pintadas de rosa. Então, esta figura representa esta fração. Então, de novo, a atratividade da tela, a voz do professor, a didática, o aluno acompanhando passo a passo todo o raciocínio, comparações, figuras, cores. A concentração dele está toda aqui. Fica muito mais fácil e eficiente ele aprender. Bem, desse lado eu separei para colocar uma questão de matemática que caiu na Olimpíada de Matemática, se eu não me engano, do 3º ano. Essa é a questão. Botei como problema, tá? E aí o enunciado diz: as árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que, se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A, essa aqui, de um trecho, e a última árvore B, tá aqui, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Está aqui a nossa figura, as arvorezinhas, e dizendo que a primeira com a segunda com a terceira com a quarta com a quinta e a quinta com a sexta, elas estão na mesma distância. Quer dizer que essa distância é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Retornando ao enunciado.
de acordo com a imagem acima, que fração que representa a distância entre a primeira, e a segunda árvore. Então ele só quer que você assinale esta distância. E aí vem letra A, 1/6, letra B, 2/6, letra C, 1/5, letra D, 2/5. Então vamos analisar primeiro aqui. E depois eu vou dar mais uma opção aos professores de poderem abrir uma outra janela onde ele pode se aprofundar mais na sua explicação. Então lá vou eu. Bem, a distância B é um inteiro. Esse inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, porque ele é bem claro ao dizer que a distância entre as árvores, tanto a primeira com a segunda com a terceira com a quarta, quarta com a quinta, quinta com a sexta, é sempre a mesma. Então ele está dizendo para o aluno que esta distância B, que é o inteiro, foi dividido em 5 partes iguais. Bem, só aí eu já estou eliminando a alternativa A e B, porque eu sei que o número de partes iguais que eu divido o meu inteiro corresponde ao denominador. Então eu estou com a letra C ou com a letra D. Eu vou assinalar aqui a resposta certa. Por quê? Porque ele só quer essa aqui, a primeira com a segunda. Então, se eu pintar isso aqui de vermelho, eu tenho assinalado uma distância das 5 totais que eu tinha. Então, minha fração é de 1 para 5, é 1/5. Vou assinalar para vocês verem que essa é a resposta, a letra C. Porém, o aluno ficou em dúvida. E aí a gente vai abrir uma nova janela para poder tirar a dúvida do aluno. Então, repara as opções que a gente tem. Eu coloquei aqui a figura que interessa para a gente e fiz a correspondência no retângulo, para a gente saber o que o problema, para a gente interpretar junto com o aluno, o que o problema está pedindo. Primeiro, ele só quer a distância B, ele quer que o aluno analise apenas a distância da primeira e a segunda árvore em relação a toda a distância ao comprimento AB. Então aqui eu coloquei, de verde, tá? Até para lembrar das folhas da árvore, podia ser qualquer cor, essa primeira distância. E as outras eu deixei em branco. Então repara que eu utilizei das 5 partes totais apenas uma. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A minha fração, meu inteiro, que é a distância B, foi dividido em 5 partes iguais. E eu utilizei apenas uma, porque ele só quer a distância entre a primeira e a segunda árvore. Está aqui o numerador 1. E como eu dividi o inteiro em 5 partes, o inteiro corresponde à distância B. Eu tenho meu denominador 5. Então, eu tenho 1/5 desta maneira ou 1/5 desta maneira. E a gente coloca assim por quê? Porque às vezes não tem espaço. Vai ficar ruim o enunciado. Então, assim ou assim, tanto faz. Então, eu estou colocando para os senhores todas as opções que os professores terão, e muito mais, tá? Para poder aumentar tanto a qualidade da sua apresentação. E isso aqui não só pode ir para a casa do aluno ou no contraturno, como o professor pode pegar essa videoaula, que é ele que produziu, é a sua voz, colocar no televisor e passar para a turma. Agora, atenção, a criança não pode ficar só assistindo e ouvindo. Ela tem que ter alguma coisa para ela acompanhar. Então, os mesmos exercícios que eu coloquei na primeira folha, seria interessante que ela estivesse numa folhinha ou no livro didático, e ela fosse fazendo juntamente com a explicação do professor. Espero que os senhores tenham gostado, e daqui a pouco a gente vai voltar com o segundo vídeo. Grande abraço, até lá!